tem entrado pelas portas das nossas casas, as imagens de destruição e de dor têm invadido os nossos lares, as nossas consciências, os nossos corações, de tal maneira que, com tanta imagem de sofrimento e de desgraça, acabamos por ficar indiferentes àquilo que são as verdadeiras tragédias humanas. Porque um efeito colateral desta atenção mediática e da rudeza das imagens que nos são repetidas diariamente é que a miúdo ficamos indiferentes e distantes de uma realidade que nos deve mobilizar a todos e a todas. As disputas e as guerras, na verdade, não são novas, sejam elas de nível micro, isto é, ao nível individual das nossas interações, seja a nível macro do mundo, fazem parte do estágio evolutivo da Terra e a acompanham e estão presentes no nosso dia-a-dia e nas nossas populações, naquele que é ainda um planeta de provas e expiações. A atenção sobre estas turbulências intensificou-se, então, nos últimos meses, com a eclosão de um conflito entre a Rússia e a Ucrânia, com a invasão da Rússia à Ucrânia, e então a nossa atenção foi canalizada para uma realidade que, na verdade, é muito antiga e que tem conduzido a muitas agonias no planeta Terra, mas, como veremos à frente, também tem um propósito maior para lá de toda a destruição e dor que causa. A guerra na Ucrânia, aliás, vem trazendo uma mobilização internacional sem paralelo, uma atenção ao nível do apoio, apesar de não um apoio direto na guerra, no envio de tropas diretamente para a guerra, mas um apoio militar de diversas formas, além de uma ajuda humanitária sem precedentes nos últimos 100 anos. Na verdade, este conflito tem gerado uma preocupação acrescida todos nós que habitamos na Europa, pela proximidade e também pela possibilidade de desdobramento deste conflito e a sua extrapolação para uma terceira guerra mundial. Efetivamente, esse perigo existe e é um perigo que nos tem causado, e à humanidade, um grande temor e uma grande mobilização. Todavia, como disse, este é apenas um conflito que na atualidade se encontra ainda ativo no nosso planeta e encontramos em várias partes do nosso globo, sobretudo no Médio Oriente e no Norte da África, conflitos que durante este ano e o ano passado já causaram mais de 100 mil, 200 mil, 300 mil mortos, dependendo do conflito a que nos estejamos a referir. Temos, por exemplo, o conflito na Etiópia, que já vitimou, no total, eclodiu, creio eu, em 2020, mas que é uma base, que tem na sua base uma disputa entre grupos étnicos que têm dificuldades de convívio desde há 30 anos e que levou a esta guerra, mas que, para além de ter causado já entre 300 mil e 500 mil mortos, e continua ativo na atualidade, já conduziu a quase 1 milhão de pessoas a viver com fome no mundo. Não são povos tão próximos, mas são nossos irmãos, eventualmente de outras cores, raças, mas que se encontram em graves sofrimentos. O Iêmen, por exemplo, segundo a ONU, o pior desastre humanitário de todo o mundo. Mais de 10 mil crianças já morreram em consequência direta do conflito do Iêmen, que, sendo longe daqui, não é assim tão longe e que tem vitimado tantas pessoas e tantas crianças.
Um outro exemplo, o Myanmar, que já provocou quase, estima-se, até 200 mil mortos, e que também decorre de tensões étnicas e políticas, e que vive em guerra, em guerra civil há imensos anos e que já conduziu a tantas tragédias. E por aqui se multiplicam, por estas zonas do globo. A cor mais de vermelho escuro são os conflitos armados que já causaram este e o ano passado mais de 10 mil mortos, e, portanto, podem ver como a guerra se tem eclodido e se tem mantido ao longo das últimas décadas, mas que agora encontra uma expressão mais visível pela proximidade com que nos é apresentado nos nossos lares e pelo perigo, como disse, de um conflito à escala global. Mas qual será a visão espírita das guerras? Porque é que Jesus, porque é que a espiritualidade permite que as guerras existam, tendo tanto poder e tanta determinação sobre a nossa existência? Primeiro, o nosso irmão Kardec, através do Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, no capítulo 6, especificamente a propósito da lei de destruição, perguntou aos espíritos sobre o que é que leva as pessoas à guerra. E os espíritos respondem com prontidão: a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. A prevalência ainda da nossa natureza mais animalesca, que vem sendo alimentada, retroalimentada e reproduzida ao longo das nossas existências, veio fomentando em nós uma agressividade, uma violência e um instinto de propriedade e de conservação que não cessaram ainda de existir e que, mediante sentimentos de ambição, de cobiça, levam povos, pessoas, líderes, em busca de novas conquistas, da ambição por novos territórios e da destruição de povos, de etnias, de raças que, afinal, não são mais do que parte do mundo e que compõe a nossa e dos irmãos que compõem a existência. E qual é a visão espírita sobre as guerras relativamente ou como é que o espiritismo vê a guerra relativamente a estes sentimentos que são individuais, mas que têm uma expressão no coletivo e, nomeadamente, nas lideranças que governam os países e as nações. Sempre que uma guerra eclode, percebe-se que a presença do mal, exacerbam-se, exteriorizam-se estes sentimentos peculiares do ser humano, ainda num estado transitório, bastante animalizado, e que reflete então estes vícios e tendências inferiores. É o reflexo de vícios, embora tenha uma expressão coletiva, é reflexo de vícios que são individuais e que todos e todas partilhamos no mundo em que ainda estamos, e que são o egoísmo, a ambição, a cupidez e a procura, as paixões, os excessos em tudo. E daqui emergem os tais sentimentos de cobiça, de inveja, de ciúme, gerando ódios, disputas e processos conflituosos, desde guerras a conflitos mais próximos e mais individuais e com uma expressão no íntimo da vida das pessoas e nas suas relações com as pessoas que lhe são próximas, nomeadamente no seio familiar e no seio dos nossos locais de trabalho, onde todas as guerras também se fazem num nível mais específico. Relativamente à visão do espiritismo sobre a guerra, emerge uma perspectiva que, à partida, pode parecer
conflituosa em si ou incompatível, mas na realidade não é. No Livro dos Espíritos, perguntam qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária. E os Espíritos respondem que é a liberdade e o progresso. Isto pode parecer um contrassenso, mas não é. É que para além de toda a destruição que é causada, toda a dor, e nós sabemos bem como, num estado animalizado em que nos encontramos, que os ensinamentos por outros meios nem sempre são eficazes, e aqui se nota, como chegámos até aqui, não é? As guerras são necessárias para que a transformação se opere. Porque a partir da guerra e para lá da sua destruição, das mortes que provoca, novas ideias são semeadas, novas ideias vicejam e novas ideias se engrandecem no sentido da renovação das coletividades, portanto, dos nossos agregados, das nações, do mundo. E, portanto, também, numa outra pergunta, é a lei da natureza a destruição? Os Espíritos deixam muito claros que esta ideia de que, para haver regeneração, a miúdo é necessário renascer para se poder regenerar. E para esse renascimento é a miúdo necessário a destruição para começar a partir de um novo estado de alma, de uma nova mentalidade, de uma nova perspectiva, para se criar um mundo mais alinhado com o amor e o progresso. E então diz, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. No fundo, podemos encarar as guerras como um atalho, um instrumento em favor do progresso da humanidade, para lá de toda a dor e toda a morte e toda a destruição que é o resultado imediato que provoca. Mas é dessa dor, dessa destruição, que nascem outro tipo de sentimentos, outro tipo de energias que conduzem a uma regeneração mais rápida. E, portanto, acaba por ser um instrumento para propiciar ao ser humano a oportunidade de uma evolução mais rápida, no sentido de atingir a liberdade e o progresso. Isto por um lado. Por outro lado, se a guerra, se a destruição é necessária, ai de quem a provocar. Parece contraditório, mas não é. Embora necessária, nós não nos é permitido ser agentes dessa destruição sem que tenhamos que sofrer as consequências, os efeitos da destruição que provocamos. E aqui sim vemos o outro lado, que é as consequências para quem suscita a guerra, nomeadamente os líderes que a fomentam, influenciados frequentemente por espíritos das trevas, mas que são agentes e são líderes desta destruição. Então, diz-nos o Livro dos Espíritos, em resposta ao item 745, que esse é o verdadeiro culpado e necessitará de muitas existências para expiar todos os assassínios de que foi causa, porque responderá por cada pessoa cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Portanto, a pessoa que é líder é sempre mais responsável do que as pessoas a quem lidera, porque elas estabelecem a energia, a motivação, a ambição que espoleta a ação intentada, que é a guerra neste caso. Mas isto não significa que o cidadão, que é convocado normalmente os homens, mas também as mulheres, que são convocados para a guerra, levem para o plano espiritual o estigma do assassino.
Não, as coisas, Jesus é misericordioso, as coisas não funcionam assim. Não é necessariamente responsabilizado pelas mortes que tenha provocado, sobretudo se elas forem provocadas em defesa de si próprio. Mas é responsabilidade por qualquer ato de brutalidade e falta de misericórdia nos atos que provoque. Estes espíritos que desencarnam em face da participação na guerra são frequentemente acolhidos por equipas espirituais que os internarão e farão pelo seu restabelecimento e essas almas receberão os esclarecimentos da lei divina da justiça. Então, a fase que atravessamos e que temos falado muito nela, sobretudo a partir do início do século XX, com as guerras mundiais e até à atualidade, com todas estas então ocorrências bélicas, não é mais do que a demonstração de um processo de maturação, porque a Terra se encontra a passar e que é necessária para que se opere a transição. Uma espécie de limpeza espiritual, então, na qual as tendências mais animalescas, mais armamentistas, mais conflituosas e mais egoístas, vão desembocando nestes eventos e que aceleram a substituição de espíritos que não têm condições para habitar a Terra e que serão acolhidos noutras frequências no mundo, no universo. O Divaldo, ainda creio que em março, em duas intervenções que teve, muito oportunamente nos falou nesta guerra que atualmente vivemos e sobre então os perigos que efetivamente se colocam da escalada deste conflito para um conflito de nível mundial, e diz-nos exatamente que a guerra que atualmente estamos a viver é um instrumento efetivamente de transição planetária, mas que na verdade não é um plano A. O plano A terão sido as diversas situações de prova porque temos passado, nomeadamente a pandemia mais recentemente, e que deveria ter suscitado o crescimento de sentimentos de amor na humanidade e uma transição para outras visões e outros estágios que na verdade não aconteceu como seria esperado, e que a ação divina permitiu a existência deste conflito no sentido de nos despertar para a lei do amor, no sentido de nos encaminhar para o caminho do bem e para uma sintonia que seja efetivamente compatível com um mundo de regeneração para o qual nos encontramos caminhando desde há cerca de 2 séculos, quando iniciou este processo, corrijam-me se estou errada, quando iniciou este processo de transição com o Evangelho, exatamente com a chegada do Espiritismo, e que, de facto, agora atinge o seu clímax, seja com as pandemias, com as tragédias em massa, para além desta guerra, as outras que têm fustigado o planeta Terra, e que é um meio, então, que está a ser usado para despertar o ser humano para o objetivo maior da vida, que é amar. Na verdade, a divindade divina não impõe determinismos, diz-nos o Divaldo, e apesar de existir o poder da espiritualidade superior para colocar fim a este estado de coisas, a realidade é que a expiação se faz necessária perante a nossa dificuldade em acolher os aprendizados que as provas nos têm trazido, e que têm sido tantas. Quem diria que, passada uma pandemia,
em que há 2 anos não podíamos sair de casa e que tanta coisa foi transformada na nossa vida, quem diria que o mundo se mantivesse tão materialista ainda, não é? Eu acharia que as coisas poderiam estar muito diferentes, mas também eu sou parte dessa mudança que não se operou. E é realmente notável a nossa resistência à mudança e à melhoria. Mas temos, eu sou otimista, ainda é caminho, ainda é tempo de se operar em nós a mudança necessária para evitar provas maiores. E creio que é essa a mensagem de esperança que o Divaldo nos deixa e que, vou ver se há tempo de mostrar, pois com certeza que não, como imaginei, mas que é essa a mensagem que o Divaldo nos deixa, embora nos traga a mensagem necessária de que é necessário despertarmos e que esta destruição se faz uma prova que decorre da nossa ação, também nos diz que é possível evitar ainda que o cataclismo maior aconteça mediante a nossa transformação individual. E será que os espíritos influenciam o Estado, os generais e as hierarquias de guerra nos seus planos de campanha? Perguntam. Sem dúvida alguma, respondem os espíritos. Podem influenciá-la nesse sentido, como com relação a todas as suas concepções. Mas podem influenciar os generais, as hierarquias, as pessoas que estão em combate, os líderes que determinam a guerra no sentido de destruição, mas também podem, e também fazem, e também se fazem presentes para influenciar no sentido das melhores decisões. Portanto, os espíritos encarnados, sim, aqueles que se comprazem com a discórdia e com a destruição, sintonizam com as pessoas déspotas, que são aquelas que lideram estes conflitos, e vem-nos à cabeça uma em particular, mas não é a única, certamente, e que, pela sua influência, não cessam de uma forma, mediante a obsessão, influenciar no sentido da manutenção dos planos malévolos de exercer essa influência. Mas as influências espirituais podem também ser positivas, com os espíritos mais evoluídos a atuar no sentido de influenciar esses mesmos líderes, seja eles líderes militares, mas líderes à frente das nações e todos aqueles que contribuem para reproduzir a destruição da guerra, também eles influenciam no sentido de atenuar a destruição causada e de evitar a escalada dos próprios conflitos. A Leon Denis, numa obra, se não me engano, cujo nome será Mundo Invisível e Guerra, falava-nos, enfim, descrevia com detalhe os bastidores da Primeira Guerra Mundial, na sua oposição entre a Inglaterra e a Alemanha, e falava exatamente das entidades angelicais que se abeiravam, quer dos líderes, portanto, das pessoas que tomavam as decisões no exército, assessorando esses mesmos líderes na sua tomada de decisão no sentido de atenuar a escalada da guerra e os seus efeitos, mas também agiam com os próprios soldados, dando-lhes alguma harmonia e a coragem de que necessitam para enfrentar as suas provas individuais, também elas muito difíceis de suportar. Também no nosso lar, já a propósito da Segunda Guerra Mundial, o André Luiz nos descrevia toda a mobilização da colónia para receber
a quantidade de mortes que, entretanto, se veio a verificar para acolherem nas suas colónias, para acolherem nessa colónia e poderem tratar todos os espíritos que desencarnavam. Mas a guerra não durará sempre. Já diz o grande ditado, não há mal que sempre dure, e a guerra também não durará. Gostaríamos muito de poder cá estar para assistir a esta transição. Ela vai dar-se irremediavelmente. E a guerra desaparecerá da face da Terra quando, efetivamente, os seres humanos compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Quando os sentimentos de amor e de fraternidade crescerem entre a humanidade. Quando a concepção de que somos todos irmãos prevaleça nos nossos caminhos, que eles sejam feitos de paz, e assim se trará a felicidade que tanto desejamos. Também este texto retirado, não de forma literal, mas do Livro dos Espíritos, que dizia que a guerra é necessária, mas também nos diz que ela vai cessar. E que estamos em tempos que isso aconteça, estamos no caminho para a transição, para a regeneração, para a grande transformação nesse sentido. Já nos dizia no Livro dos Espíritos, nas conclusões, Allan Kardec, em comentário, que a presença de espíritos mais adiantados vai operando a transformação coletiva e eles se fazem cada vez mais presentes no planeta Terra. Esta transformação é gradual e consequente, não se faz de forma repentina, aliás, como temos visto nos últimos 2 séculos, tem demorado, mas que vão apagando eventuais distinções de castas, de origens, de cores, bem como então tornando possível a convivência pacífica entre pessoas de crenças, de etnias, de raças diferentes, unidas num único Deus, porque todos são desiguais. E aqui se fala na convivência entre povos, porque a guerra, para além da grande ambição e cobiça que a motiva, é muito motivada também por motivações étnicas e religiosas. E, portanto, se essas paixões nos trazem coisas boas, a ligação, que deveria ser uma ligação a Deus, também tem trazido grande discórdia entre as pessoas devido à sua animalidade e à incompreensão, à sua incapacidade de perceber que a relação com Deus não se coloca em oposição a ninguém, mas numa unidade amorosa. O bem, ao preponderar, isto é, à medida que os espíritos vão evoluindo e que na Terra se vão encontrando mais espíritos em condição superior. Aliás, basta olhar para as nossas crianças para percebermos que eles estão cá, porque somos tão pequeninos perante tantos ensinamentos que muitas delas nos dão. Mas toda essa presença vai exercendo influência sobre a forma como as leis são tomadas e sobre a forma como as decisões são tomadas também. E isso vai acabar por se refletir nas decisões, porque os governantes refletem também aquilo que são os interesses renovados dos seus povos e, portanto, vão amoestar ou impedir ações violentas e invasões, passando a tratá-los com rigor e represália. Aliás, também esta guerra nos tem mostrado isso. Apesar da destruição que tem provocado, também tem levado a uma mobilização tal, também dos governos de muitos países, da maioria deles, no sentido de a estigmatizar, de a amoestar e de a tentar impedir. Também essas forças devem ser realçadas porque elas espelham alguma evolução que foi feita ao longo destas 200 de anos, a partir do momento em que se começou a fazer a transição. Mas esta coletividade renovada não se faz sem estes sobressaltos e, sobretudo, sem custos, os quais estamos a sentir na nossa proximidade
e que tanta dor tem provocado. Mas esta crescente mobilização internacional e também com expressão local para a construção de uma atmosfera e de uma realidade mais pacífica e justa é visível em múltiplos exemplos, dos quais trago dois: a grande mobilização mundial no sentido do desarmamento físico, a diminuição e o desincentivo ao acesso às armas e aos recursos bélicos e nucleares e químicos, mas também com a multiplicação de iniciativas educativas e de consciencialização globais para contrapor às visões que são predominantes, mas que têm grande resistência por parte destes grupos a estas visões e estes instintos mais primitivos e destrutivos. Esta é a vertente macro, isto é, mais geral, daquilo que nós podemos visualizar de fora como uma evolução no sentido desta transição, mas isso não significa que esta transição não se faça sem a ação individual. A ação individual, que é nossa, que é minha, que é tua, que é tua, que é tua, faz-se nos nossos lares, nos nossos locais de trabalho, nas nossas relações sociais, e é ela que cria um ambiente mais saudável para que a paz prevaleça. E por isso, esta proposta e esta mensagem de esperança deve ser e será, o seu pressuposto é o de reforma íntima, individual. Que cada pessoa possa libertar-se das suas imperfeições para que se aproxime e para que siga cada vez mais o caminho da luz e do amor. É um caminho de transformação individual e que se repercute na humanidade. E eu falei-vos de um conjunto de iniciativas que, não sendo individuais, são da sociedade coletiva organizada, mas também individuais. A Casa Espírita, sendo um grupo organizado, muito tem feito também para a criação desse ambiente, mas junta-se à Casa Espírita tantas outras e tantas iniciativas que proliferam por este mundo no sentido da criação de paz, mas que refletem também o caminho da nossa transformação individual, a nossa maior ligação ao sentimento de humanidade e de partilha, com todas as pessoas. É verdade que uma pessoa sozinha não vai conseguir evitar a guerra, assim como não consegue evitar a escalada de uma pandemia. Mas, juntando a nossa voz e o nosso sentimento ao sentimento de tantas outras pessoas individuais, a mudança pode fazer-se. E quantos de nós não sentiram já que a nossa ação individual consegue transformar uma sala? Basta um sorriso, basta uma energia de amor, basta o sentimento de empatia e solidariedade. E nós, se estivermos atentas e atentos, vamos perceber que isso influencia, sim, e muito. Agora imaginem a multiplicação por milhares e milhões de pessoas deste sentimento. Portanto, façamos a nossa parte. 2 trabalhos de casa. A primeira a fazê-los terei que ser eu. Mudar os nossos pensamentos e atitudes, mas também, e é muito importante, sintonizar, vibrar em fé, em amor, para que a espiritualidade possa interceder junto de todos nós e do futuro do planeta. E possa interceder também, e no imediato, junto daquelas pessoas que mais sofrem, afetadas pela guerra na Europa, mas pela guerra também no Médio Oriente, a guerra também no Norte de África e pela guerra que prolifera. Somos nós, são os nossos companheiros brancos e loiros da Europa de Leste, mas também são os nossos companheiros e as nossas companheiras negros e pobres e de cabelo escuro da Europa, de África e do Médio Oriente, que precisam das nossas vibrações de amor. E, portanto, realizemos
atos isolados, pequenos atos no nosso convívio diário, podendo parecer isolados, constituem uma massa energética que é multiplicadora. E, antes de passar a música, trago aqui um pequeno trecho daquilo que vamos ouvir. A paz no mundo começa em mim. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Muito obrigada. Vamos fazer uma... Chegou a hora da gente construir a paz.